Olá, eu sou Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e esse é o podcast Preocupações de Mãe. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro. A gente vai falar sobre o quê? Sucesso. O sucesso das mulheres, como a gente consegue um sucesso, se é atrás do sucesso mesmo que a gente tem que correr. O que é o sucesso? O sucesso, ele vem de que forma? Quais são os caminhos que nos fazem ter o sucesso sem abandonar a grande coisa que é importante, a felicidade, o amor, o nosso protagonismo? Claro, tudo isso tem que estar ali, ó, permeando o que é sucesso. Mas sabe de uma coisa? Antes da gente começar, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza você vai ajudar muitas mulheres que estão ali buscando um sucesso e às vezes não sabem que esse sucesso pode estar aqui, ó, do ladinho, pertinho, e a gente nem precisa se esforçar tanto assim, sabia? Vem ouvir esse podcast, muito legal! Para falar sobre esse tema, eu convidei duas pessoas especialistas nesse entender de sucesso, entender do papel das mulheres como protagonistas, das mulheres como mães, enfim, um papel muito legal. A gente chama isso de mãe-povo, aquela que faz de tudo e mais um pouco, e ao mesmo tempo é aquela que tem que estar bem com ela, para poder dar conta de fazer tudo o que ela precisa fazer. Meninas, muito bom ter vocês aqui, bem-vindas. Eu quero que vocês se apresentem, falem de vocês, para que a gente faça essa conversa gostosa e traga o quê? Paz no coração para essas mulheres que às vezes estão ali perdidinhas, buscando um rumo, não é? É muito bom. Muito obrigada. Que prazer. A gente agradece. Nós te agradecemos muito, muito mesmo. Histórias que escolhemos, agradece de coração. Eu sou Evelyn Gardinali, né? Trabalho com design de interiores, paisagismo, e estou com a Fernanda fazendo Histórias que Escolhemos, que nós escolhemos para mudar um pouquinho a história do nosso crescer como mulher, como mãe, né, Fer? É isso mesmo. Eu sou a Fernanda Marquello, eu trabalho com treinamento de vendas e atendimento. Então, hoje essa questão de transformar, de chegar numa empresa e fazer uma transformação é muito comum. Mas a partir do momento que eu passei a olhar para mim mesma, e que eu saio de um CLT, venho para o empreendedorismo, empresária, junto da Evelyn, um projeto também de Histórias que Escolhemos, fora os nossos trabalhos, hoje eu percebo como essa mãe polvo, ela existe, é possível, mas que ela pode trazer felicidade. E é isso que eu busco hoje, a minha felicidade. E sabe, gente, é engraçado a gente pensar dessa forma, porque existe uma cobrança muito grande, né? E isso é uma, assim, por séculos a gente vê essa cobrança em relação às mulheres, né? Destinadas muitas vezes ao campo do doméstico. Então, a mulher cabe cuidar, educar e etc., né? Administrar todas as questões domésticas. Ao homem cabe o trabalho e a, né, organização da casa. Isso também, claro, tem um grande campo ali dentro da psicanálise que explica muito como isso acontece. Mas, por outro lado, buscar o sucesso é uma coisa que vive sempre no campo do buscar, né? Estamos sempre indo atrás de algo. E, às vezes, esse sucesso está tão dentro da gente, a gente vive uma incompletude, às vezes, sabe? Eu quero tanto ter e eu não percebo que não é só esse ter, é a forma como eu alcanço. E isso, essa paz precisa ser grande, né? Com certeza. Faz muito sentido isso que você comentou, porque eu vejo a minha rotina, né? Antes era aquela ligada no 220, a gente ativa um modo automático e quer dar conta de tudo. E realmente nós damos, né? A gente acaba conseguindo realizar todas as atividades. Mas eu percebo que a hora que eu viro a chave, que eu venho para a parte do empreendedorismo, o motivo era para ter mais tempo para mim, para o meu filho principalmente, para meu marido, para minha família. Da casa, né, tudo. E aí você pensa, então tá, vou fazer essa mudança e tudo vai acontecer de forma perfeita. Só que quando você começa a empreender, vem a cobrança, né? Sim. Porque agora é você e você mesmo, né?
Mas é tão interessante que no início eu percebi que eu só me dediquei no empreendedorismo e não ainda tinha esse tempo com o marido, filho. Mas a partir do momento que eu comecei a equilibrar e ouvir mais o que eu queria, eu acho que esse foi o ponto que mais é marcante para mim. Eu não quero isso. Hoje não. Eu não vou fazer. Vou. Eu, por exemplo, esses dias foi muito engraçado. Eu acordei, atendi clientes, mas eu não. Você não tá bem? Você fala, eu já quero ficar quietinha. Só quieta. E eu vou ficar. E eu não fazia isso antes. Nunca. Você liga ali o botão, não posso fazer isso. E hoje eu percebo que eu me permito mais, acho que essa é a palavra, eu me permito mais entender o que eu sinto e realizar o que eu sinto. A gente se dá o direito agora, né? Porque acontece muito disso, de você anteriormente se limitar ao trabalho e à casa e ter que fazer tudo e ao mesmo tempo esquecer de você, esquecer de se cuidar, esquecer de descansar, né? A gente acaba esquecendo mesmo, vai deixando para trás. E aí acaba que adoece ou, né, fica infeliz, fica triste, aí nada fica bom, né? Agora, quando você consegue conciliar as coisas com equilíbrio, lógico, não vai ser perfeito, não é perfeito, mas você consegue fazer as coisas com equilíbrio, né? Vai devagarzinho tentando, fica mais fácil, fica mais leve. E é muito disso, eu percebi na minha mudança, eu percebi que qualidade de mãe, qualidade de esposa e qualidade de profissional, tudo mudou. E é isso que vale, né? Exatamente, gente, porque... E é bem interessante a gente pensar que nós nunca nos sentimos completas. E claro, nós nunca vamos estar completa mesmo. Sim. É impossível, a completude não existe. Mas o grande problema, eu acho que quando a gente acaba pautando a nossa vida pela régua do outro, né? E se a gente pauta a nossa vida pela régua do outro, mais incompletas a gente se sente mesmo, porque a vida do outro, a história do outro, a realização do outro não é a nossa realização. Mesmo que seja de filho, mesmo que seja, não importa, né? Cada um vive a sua vida, a vida que tem que ter para viver. Então, e seja mulheres que optaram por ficar em casa mesmo, ok, respeito muito bem, não há problema nenhum, sejam mulheres empreendedoras, a gente sabe que não se sentir completa é estrutural. Vem lá da infância, não adianta, a gente vai estar sempre precisando de uma afirmação, uma aceitação, um reconhecimento de pai, de mãe. Então, quando a gente se vê nesse lugar de incompletude, a gente deixa de olhar que temos desejos, sim, né? O desejo de ficar quietinha, ai, que bom. O desejo de ficar em casa, ai, que delícia. O desejo de criar o próprio negócio, e eu digo criar mesmo, porque quando a gente monta um negócio, a gente cria, né? A gente gesta da hora que nasce até a hora que... E uma coisa que eu gosto bastante é assim, do gestar, né? Nem tudo precisa ser com sofrimento. A gente aprendeu que até para nascer tem que sofrer. Mulher para ter filho tem que sofrer. Tudo tem que ser no sofrimento. Então parece que pra gente... É tudo tão pesado. É uma coisa mais pesada, tão né? pesado. É dolorido, tem que ser. É pesado, é um sofrimento, né? Tudo. E não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Agora veio bem forte essa parte humanizar, né? De humanizar as coisas. O parto humanizado, enfim, toda, né? Respeitar a mãe após o parto, né? Deixa ela o momento dela, porque antes não tinha muito isso, né? Não tinha. Era uma cobrança o tempo inteiro. Imagina, 40 dias e canja de vó, era o que você tinha direito. Sim. 40 dias canja de vó. E olha lá, se vira para se... né? Toma aí, esse filho é teu, vai se vira aí, não é isso mesmo? É bem isso. E hoje está tudo tão diferente, né? Nós já conseguimos conquistar muitas coisas, não é? Muita coisa. E hoje eu tenho uma questão também, quando eu falo das minhas atividades, do meu dia a dia, rotina, eu também celebro pequenas coisas que eu faço. Porque quando a gente liga o botão automático, a gente passa a fazer tudo tão assim, que às vezes o momento que você teve ali em família, é tudo tão controlado, né? Eu lembro que eu marcava, tá, então sábado a gente vai tal hora pra voltar tal hora, porque depois, sabe assim, porque eu trabalhava de manhã e não sei o quê. Hoje, ficou aqui, se foi 1 hora ou foram 5 horas, foi 1 horinha, mas foi tão bom, porque é leve, né? É aquilo que ela fala da qualidade, né? Exato. Você está entregue naquele momento, porque você está ali mesmo. Antes você estava com a cabeça já pensando em outras coisas. Então, hoje não. Cada momento que eu vivo, eu me permito viver de forma plena.
Sem outras preocupações. Tá de corpo presente, né? A gente Exato. fala isso, Não é tá só de uma corpo entidade. presente. Você tem que estar presente ali. Porque acontece muito, né? De você. Assim, eu vejo muitas mulheres hoje vivem ou lá atrás, no passado, ou no futuro, o tempo todo no futuro. E não tá vivendo o presente, as alegrias. Você viu, tem tanta coisa tão delicadinha que às vezes a gente não deixa passar, né? Deixa passar, deixa pra lá. E é tão importante valorizar. E esses dias atrás, eu escutei um trecho de uma entrevista que a gente fez, que a gente conversou, e eu falava que quando eu tô ansiosa, porque acontece, normal, né? Ansiedade. E eu falo que eu fechava o olho e vi o sorriso mais bonito do meu filho. E ele escutou esse trecho, né? Aí ele falou assim, mãe, é isso mesmo? Eu falei assim, filho, é isso mesmo. Gente. E esse momento pra ele foi tão lindo e pra mim também. Eu falei, olha só que gostoso. Validou. Exatamente, validou. Acho que agora é uma outra cena agora. Não é mais aquele sorriso, é um novo sorriso, porque ele ficou tão emocionado e isso a gente tem que valorizar. Se fosse em outra época, de repente isso ia passar batido. Porque eu ia estar acelerada, pensando em alguma coisa, numa comida no fogo ou numa coisa... Não, dá valor para aqueles pequenos detalhes. É isso que é sucesso. Isso que né? é sucesso. Isso que é sucesso, é Isso. você valorizar cada detalhe. E às vezes, é interessante, são todos merecimentos. Eu adoro quando a gente entende que somos merecedoras. Somos merecedoras exatamente disso, desse sucesso, desse reconhecimento, dessa ressignificação, desse novo olhar sobre nós mesmas, não é? Ter dinheiro, somos merecedoras do dinheiro que ganhamos, somos merecedoras da nossa autonomia, nós somos merecedoras de tudo aquilo que nós somos merecedoras, porque por mais, eu entendo, a gente já teve conquistas, nós somos longe ainda, sabe, Evelyn, eu acho, mas nós tivemos conquistas, sim. Quando eu penso, e até lembrando do parto, né, eu faço um estudo muito grande sobre os 1000 primeiros dias do bebê. Então, eu trabalho desde a gestação, então, tudo que a criança aprende já na gestação, então, o que você come, a criança já sente o gosto, o que você sente, ela sente também, o que você fala ou canta, a criança já associa. Tem um estudo muito legal sobre isso, que eu sou fã desse estudo, que mostra a mãe cantando uma música para o bebê na barriga e essa criança reproduz a mesma música quando ganha um cachorrinho. Porque aquilo fica... são memórias, né, auditivas, gustativas, palativas, enfim, que são registradas já na gestação. Então, quando você coloca... E isso até o 2º ano de vida, tudo o que você trouxer vai ficar registrado. É o período mais importante da vida da criança, é da gestação até o 2º ano de vida. Tudo que você levar ali fica marcado e registrado, né? Então, é por isso que a psicanálise é muito importante nessa hora, porque a psicanálise, ela é como... Eu gosto muito de trazer essa analogia, porque a psicanálise, ela é o ouvir. Ela ouve cada momento. Você comprou um carro, o carro está com problema, chamou um psicanalista, ele vai entender, ele vai ouvir o barulho. Entender esse barulho, de onde vem, é esse o papel. O psicanalista vai entender, ouvir o barulho para depois poder. E isso já começa na infância. Por isso que a gente, quando entra né, vai trabalhar com alguém, a primeira coisa que a gente procura, você lembra da sua infância? O que foi? Porque esse período ele é muito importante. E quando você diz, meu filho tem esse sorriso, ele lembrou dessa fala, aquilo vai ficar registrado para sempre, porque ele traz aquilo, é uma memória, né? Porque memória é diferente de relembrar, né? Memória é aquilo que vai fixar. Olha que bonito, imagina que lindo, porque até nessa cena que ela comentou, estava falando do trabalho, né? Sabe, um programa. Então, eu acho tão bonito, eu vejo pelo meu filho, dela também é bem parecido em relação a isso, como eles vibram por nós, né? E não é porque ele fala, mãe, né? Porque ele estava ali ouvindo o programa também. Sim. O meu, ele tem um canal, ele tem o YouTube, e aí ele acompanha o nosso programa. Aí às vezes aparece, né? Porque acho que como acompanha, aí ele manda, minha mãe, acabei de ver vocês lá, apareceu. Então, assim, aquilo pra mim me traz uma sensação de que, poxa, quanto orgulho ele tem. Por mais que ele não fale, mas o jeito que ele fala,
Você percebe que eu sou uma pessoa muito importante. Eu sei que eu sou. Mas quando eu vejo isso dele falando, ou então eu vou trabalhar e acabo levando junto, que acontece às vezes, mãe, Claro. né? E aí tá ali sentadinho, olhando, daqui a pouco eu vejo que a gente sai. Aí ele agora, você vai atender com que cliente agora? Ai, que bonitinho. Mas fala, gente, então assim, ele tá entendendo tudo isso, que na verdade ele foi responsável, porque responsável que eu digo, eu mudei porque eu queria ficar mais tempo com meu filho. Mas que hoje ele, na verdade, ele foi responsável por uma libertação minha, né? Então, olha que interessante, né? Como ele participou, mesmo sem perceber de tudo isso. Que legal o Muito processo bom. de vocês, né? Assim, eu mudei minha vida para ter mais contato. E porque a gente sabe que grande parte das mulheres que engravidam não conseguem retornar para o mercado de trabalho. Não conseguem. Tem muitas Ou coisas. porque não tem apoio da família, ou porque a empresa não apoia, ou porque a cobrança é muito grande, ele é tão pequenininho, por que você vai para... Então a gente tem... Isso pesa. E nós sabemos que pesa, né? Eu vi um podcast outro dia... Um TED outro dia que eu adorei, que a moça falava, eu voltei a trabalhar, porque eu precisava. Mas o meu filho, quando me via saindo, ele falava assim, mas você vai trabalhar? E ela falava assim, na minha cabeça, o que vinha escrito era, nossa, ele está querendo dizer para mim o que existe de mais legal do que eu, para onde você está indo, né? E ela falou, isso pesava, porque todo mundo cobra, a gente é cobrada, né? Mas como é que você vai sair? Todo. A gente é cobrada dessa saída. E quando a gente... Eu ainda mais, na época, quando eu engravidei, e foi muito difícil voltar a trabalhar, a minha vantagem é que eu tinha uma escola na época, então eu podia levá-los para a escola. Mas mesmo assim era coisa, mas você vai levar para a escola? Mas como é que você vai levar? Eles vão no carro com você? Eu falei, a pé com eles pendurados em mim? Eu não vou, porque eu não sou gambá, saruelo. Eu falava isso, eu não sou nada disso. Eu sou gente, eles vão no carro comigo, eles vão ter que entender a minha realidade de vida. Não é? Porque senão, como é que vai ser? E eu acho isso tão interessante, Esther, porque meu filho teve que já acompanhar muita coisa, porque era o que nós tínhamos, né? Acompanhar a Evelyn também tinha uma rotina super forte com o trabalho. E aí ele cresceu ali, né? Foi, né? Sim. Mas eu percebo que hoje, até o jeito que meu filho tem com relação à responsabilidade, com compromisso, é forte, é vivo, ele existe. Porque já foi criado dessa forma. Então, não pressão. Não estou dizendo assim, pressão, não é isso que eu quero para ele. Mas ele entende o que é responsabilidade, porque ele enxerga a responsabilidade da minha parte. Né? Então, e eu percebo que ele valoriza isso. Então, quando eu falo alguma coisa que a gente tem um compromisso, uma coisa da escola, eu percebo que assim, vai ter a preguiça? Tem. Mas olha, precisa fazer, né? Precisa. Então, pronto, acabou. Porque acho que a gente acaba contribuindo, né? Nossa, nós somos um exemplo, né? Exatamente, é exatamente isso. Então até essa transição ajudou nisso. O Heitor já fez, na verdade, ele já fez até um canal no YouTube. Ele fez, porque ele falou assim, minha mãe tem, eu quero fazer igual. E aí ele fez, e eu falei, meu Deus do céu, que medo, Heitor. Na hora que eu vi, já estava feito o canal. Falei, olha só que esperto. E eles são muito rápidos. Super muito rápidos. E aí que a gente tem que ser polvo mesmo. Porque a gente tem que ficar de olho em tudo. Em tudo. Porque eles são muito rápidos. E é uma delícia você ver isso, né? Ver que eles têm realmente orgulho, gosta do que está vendo, né? Gosta do que está vendo. Gosta de participar de tudo isso. Aí a hora que se pergunta para ele... Às vezes a gente pergunta, o que você quer ser? Eu quero ser design de interiores. Olha só que legal. Porque eu quero ser design de interiores. Eu falei, olha, então tá ótimo. Então tá ótimo. É identificação com a mãe, não tem o que fazer. Mãe e pai, né? Com a mãe e com o pai, então com os dois. pronto, Então, assim, nós estamos, forte. né? Tá bem forte mesmo. É muito orgulho que dá. É muito bom você ver que tá dando certo. Aí a tá base, fazendo. né? Não é criança tá crescendo alienada. Ele já tá tendo noções. Essa coisa do canal, uma vez ele estava conversando comigo, ele começou a falar de algo de construção. Sim. Era uma transformação. Ai, meu Deus. Uma transformação, uma coisa assim, ele falando de obra. Aí a gente tá falando de obra. Né? Ele muito é bem criativo. Bem criativo. Isso é bom, isso é bom. Viu? Mas você vê enquanto... Olha, gente, que legal, né? Poder falar sobre isso. Enquanto muitos pais, muitas mães sentam com a criança e dizem assim, você tem que estudar porque isso é para o seu futuro. Sabe?
o que essa criança entendeu, blá, 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 blá. Porque a criança, ela não entende o futuro, ela entende o presente. O mais distante que ela vai é o jantar. Entende? Então, às vezes, há uma exigência tão grande de que nós temos que preparar você para o futuro, você tem que estudar para o futuro. E, às vezes, quando a gente mostra o nosso cotidiano, às vezes mostra o que é tudo o que é necessário, né? A gente não precisa, muitas vezes, falar nada. Ele vai vendo o ritmo, vai vendo a rotina. A criança aprende para o bem e para o mal, né? A gente sabe disso. E como somos o exemplo, é fundamental que a gente saiba como trazer esse exemplo. Como mostrar. Na prática. Na prática. Hoje nós temos uma rotina de trabalho. Sim. Não deixa de ter. Né? Eu tenho horários, assim como a Evelyn também. Então, por mais que ele fica, você tem sua empresa, né? Porque na cabeça está tudo sendo criado. Ela tem uma empresa, ele fala, você tem uma empresa, né, mãe? Tenho. Mas você trabalha bastante, né? Trabalho. Né? Então, assim, porque tudo está sendo criado ali, até para que ele possa pensar no que ele vai fazer. Mas o que eu acho interessante é que hoje ele olha e entende que existem responsabilidades. Ele é uma criança, ele também tem as dele, mas quando ele crescer, também vai ter. Então, assim, eu acho legal que ele tem uma visão hoje ao ver a nossa rotina, que, poxa, que legal. Eu quero ser isso também. Isso. É esse o ponto. Trabalhar exatamente é bom, isso. não é algo maçante e pesado. E olha, a diferença tão grande nisso, porque assim, anteriormente eu chegava tão pesada, tão cansada mesmo, canseira física, então eu não tinha tempo, não tinha vontade, porque eu estava cansada, era uma canseira diferente. Eu acho que já vinha de muito tempo trabalhando na mesma coisa, enfim, eu estava muito cansada. Hoje, ele já não enxerga mais o meu trabalho com o mesmo peso que eu enxergava. Então, hoje, tanto que ele quer ser design de interiores. Porque ele vê que é algo Porque é algo que está leve, entendeu? Eu estou conseguindo fazer tudo, assim, do meu jeito. Não é perfeito, como eu falei, não é perfeito, não vai ser perfeito. Mas eu estou conseguindo dar jeito, né? Tá legal, tá gostoso. Diferente do peso. Porque, assim, às vezes você vê muita gente falando, tem que ir trabalhar. E aí a criança também vai ver da mesma forma. Né? Pra quê? Né? Pra que eu vou querer? Não quero crescer pra ficar assim, não é? Não quero ser isso. Não é assim que tem que ser. Né? É gostoso quando você vê que é diferente. A criança vê em você vontade, né? Ela vê vontade. E também tem vontade. Isso ela é muito bom. Isso também, né? Isso é muito bom. É satisfatório, né? Você vê isso, é satisfatório. A relação que você vai estabelecendo mesmo. E a relação que a gente acaba estabelecendo com as próximas gerações, porque as próximas gerações estão dentro da nossa casa. Uhum. E se a gente não souber conversar, se a gente não souber como conduzir, se a gente não souber o que dizer e o que principalmente ouvir, a gente precisa aprender a ouvir sem julgamento, ouvir. Só permitir que o filho fale, a filha fale, isso é fundamental, porque isso ajuda profundamente nessa construção de um adulto saudável. O trabalho é bom, é mesmo. Gente, eu adoro trabalhar, eu acho trabalhar delicioso, eu sempre gostei de trabalhar, não tenho do que reclamar. Não é questão do trabalho enobrece o homem, nada a ver com essa questão, mas é a relação que eu tenho com a minha liberdade, com a minha autonomia, né? A gente poder pegar e falar assim, eu tenho minha autonomia. Trabalhar no que gosta, né? Trabalho no que gosta. Ontem eu cheguei em casa e ontem eu dei palestra à noite, né? Então eu cheguei em casa, era 10h30 da noite, porque a palestra começou às 7 e demora. E eles estavam me esperando, né? Aí eu já chego e ele vem, oi mãe, e aí, como é que foi? Toda vez que eu volto, ou que ele me encontra, como é que foi? Ou então, o que você estava fazendo e como é que foi? Ontem ele já sabia o que eu estava fazendo, como é que foi? E eram 10h30. Né? E eu falei, gente, ele tá acordado ainda, né? Aí eu comentei e eu cheguei, imagina, radiante, né? Porque você vem, uma conexão com pessoas, você delícia. Volta, e eu estava elétrica, né? E eu, então aconteceu isso, porque não sei o quê. E eu falo, eu sou comunicativa. Dificilmente alguém percebe como eu me sinto. E aí, quando eu olhei pra ele, assim, ele tava olhando, assim, com um olhar... sabe, tanto ele como meu marido e minha esposa, sabe assim, olhando, e aí ele, de admiração, esse olhar que eu gosto. Aí ele falou assim, mãe, que legal, ai, que legal. Aí depois ele fez uma coisa que eu falei, gente, eu tô criando um monstrinho. Aí ele, mãe, e você conseguiu vender bastante? Então assim,
Mas é porque ele tá entendendo que o meu trabalho envolve venda, Mas olha, ele queria entender se eu tinha ganho dinheiro, né? No evento, tinha uma coisa assim. Mas eu achei tão interessante como ele tá envolvido. E eu brinco com ele, eu falo, Miguel, eu tô te treinando porque eu quero você comigo nisso. Né? Eu quero que você acompanhe a mãe, porque eu vou trabalhar com isso até onde eu conseguir trabalhar. E ele fica, aí esses dias ele começou a pesquisar sobre vídeo, né? Fazer vídeo, né? Cobrir. Então eu falo pra ele, ó, investe nisso aí, aprende isso daí pra você vir com a mãe. Então eu gosto de brincar sem forçar, mas ao mesmo tempo eu percebo que ele, quando eu falo aquilo, eu quero você junto com a mãe, ele se sente pertencente a isso. Porque hoje ele já faz parte disso, né? Agora pergunta de advogado do diabo, claro. Ai. Cadê o sucesso aí? Já é sucesso. Já tem. Não é? Sim, né? Eu encontrei. O sucesso. Olha como o sucesso é, às vezes, nesse papo que a gente teve agora, eu já tô vendo sucesso. O olho brilha, né, quando a gente conversa. Menina, vocês não têm ideia. Muito. Eu encontrei uma pessoa na terça-feira que eu fazia tempo que eu não via, e a gente começou a trocar essa ideia de conversas. E depois eu conversei com a Evelyn também, depois do fim do dia a gente se encontrou. Mas eu voltei muito reflexiva das minhas férias sobre esse momento em que eu estou vivendo. E aí, de novo, a gente traz para aquela questão, né? Para nunca ir pro piloto automático, não é o que eu quero. E você celebrar cada conquista. Não são conquistas, não é aquela coisa, é algo muito grande. Mas hoje a conquista que eu mais celebro é essa liberdade que eu tenho. Hoje é o horário que a gente está aqui conversando e tal, eu consigo, beleza, a agenda bateu, eu tô aqui. Se fosse antes, não. Teria que ser no final do dia, ou só no sábado, ou só, né? Ou só. E se fosse? E se for? conseguir? E se? Então hoje eu celebro essa liberdade que eu tenho, mesmo trabalhando, porque eu não tô vivendo, né? Não, eu trabalho para muito. Mas eu tô feliz, isso que eu tô, sabe assim, quando você tá realizada, acho que a palavra é essa, realizada. É uma realização, sem dúvida. E assim, é engraçado isso que você falou agora, porque realmente a gente trabalha muito, e faz tudo, faz um monte de coisa. E é gostoso, não é? É uma delícia fazer tudo. E não é pesado, é tudo que você vai fazendo, e a hora que você vê, você fez. Né? A hora que você vê, acabou. É isso que vale. Eu acho esse o melhor momento de todos. Assim, claro, gente, tem perrengue? Tem dia que tá todo mundo com o ovo virado em casa? Tem. Eu também. Enfim. Normal. Então, e eu me permito, viu? Dá licença. Hoje eu não tô legal, não tô bem, não quero conversar, não quero falar sobre isso. Isso me irritou. Melhor não falar agora, vamos esperar o negócio. Não é? Porque filho também demanda, não adianta. Sim. Eles são lindos. Eu lembro que quando os meus nasceram, eu falei, que delícia, olha, tem um vidro aqui, tá batendo idade ali. Olha, a enfermeira passou, tá chorando, que bonitinha, a enfermeira vai pegar, vai cuidar, que delícia, né? Até a hora que ficou com você. Até a hora que passou ali, veio pra minha casa. É você que era, né? Então, não, mas tem. Demanda. Tudo é lindo. Nem tudo, mas grande parte das coisas, dependendo da forma como você olha, é bem legal. É bem legal. Você sabe, Esther, que isso que você comentou agora é muito importante, porque é uma coisa minha. Eu gosto sempre, é aquela coisa do copo meio vazio ou meio cheio, enfim. Eu sou uma pessoa, a Evelyn já me conhece há muito tempo, que eu posso estar passando pelo que for. E a gente passa mesmo. Só que eu tenho que tentar buscar soluções e tentar lidar com aquilo da melhor forma, porque eu não vou poder mudar aquela situação. E quando eu me deparo com pessoas que pegam a situação e se jogam lá pro fundo do poço, eu sou aquela pessoa que quero tirar a pessoa de lá. Então, não, para com isso, tarará. E nem sempre a gente é bem visto por isso. Não, porque, ela vem falar para eu fazer o óbvio, eu sei, mas eu não quero, né? Porque a pessoa, às vezes, se acomoda naquela situaçãozinha de vítima, né? Eu costumo brincar que o fundo do poço, quando é decorado com ar-condicionado, caminha, tapete, fica tão gostoso. É tão bom. Então, enfim. E eu já sou uma pessoa que eu não tenho esse perfil. E, então, hoje, quando eu olho qualquer diversidade que a gente tem, há pouco tempo eu tive algo muito forte que aconteceu, enfim, relacionado ao meu pai. Era difícil? Era. Só que se eu ficar me lamentando e me colocando numa situação de deixa eu quieta, então eu não quero fazer mais nada, não sirvo para mais nada, você vai continuar não fazendo nada e a situação vai estar ali do mesmo jeito. Então eu tenho muito essa coisa de, peraí, e tá acontecendo? Tudo bem, então vamos lá, vamos encarar. O que eu posso fazer para mudar? Como que eu vou lidar com essa situação? E eu percebo que eu trago muito isso pro Miguel.
né? Porque às vezes acontece, né? Tipo, ai, né? Aconteceu, quebrou alguma coisa. A frustração hoje é muito comum na nossa vida, né? Eu espero uma coisa, a expectativa foi adiada, tô chateado. Então eu trago muito isso pro meu filho, tipo assim, filho, eu entendo. Não é legal, mas a gente fica triste, a gente sofre. A mãe até chora quando acontece alguma coisa assim, tal, mas a gente precisa fazer algo para melhorar. Então eu percebo que hoje ele tem, às vezes, algum momento de sofrimento, mas eu já peguei situações dele falar, mãe, só que a gente tem que... Sabe, às vezes ele não vai falar igual eu falo, mas ele dá sentido. A palavra dele, sim. Então eu quero criar um ser humano dessa forma. Porque senão a vida fica muito... Qualquer coisa que acontece, você já desiste, né? Não fica... Não sei se eu me fiz entender, mas sabe, você não curte, peraí, tá difícil. E aí, pra mim, o combustível é, diante de uma situação difícil, eu soube lidar com ela não mudou, mas eu consegui lidar de forma para não me abalar tanto e conseguir ainda atingir pessoas sem passar essa parte negativa minha. Esse é o ponto. Entendi. Você entendeu? Então, pra mim, isso é uma conquista, sabe? De você poder fazer isso, sabe? De lidar com as coisas. Antes eu tinha muito essa coisa, deu uma coisa errada que eu... desabei mesmo, desabar. E hoje eu procuro me policiar. A gente desaba, mas volta rapidinho. Se dá ao direito, né, de ficar triste, de não estar bem, mas depois passou. É aquele momento só, né? Não vai ficar ali. Não você permitir que aquilo tome conta da sua vida. Exatamente. Né? Não vai dar... Porque assim, eu entendo que tudo tem a intensidade que você dá. Então, ok, tá difícil. É aquela hora, você deixou, ficou ali um pouquinho, sentiu, doeu ou passou por uma situação difícil, agora próximo, agora eu vou fazer diferente, vou fazer melhor, entendi o que aconteceu ali, vamos fazer diferente, vamos procurar, porque, né, se ficar ali o tempo todo, se fazendo vítima da situação, né, não vai, eu acho que só vai vir coisas do mesmo jeito, né, coisas ruins iguais, né, porque você acaba que ficando naquela, né, aquela energia ruim ali, aquele clima, né, não faz sentido, né? A gente tem que tentar buscar melhor. Tem, né? porque eu acho que hoje a gente tem vivido uma sociedade em que a frustração tem sido... Ninguém pode mais se frustrar. A criança não pode se frustrar, sim. Então eu não permito que ela se frustre. Eu vou sempre amenizando as coisas para que ela não se frustre. Então eu dou antes do choro, eu faço antes da birra, eu termino antes que o problema chegue. Então a gente acaba tendo, e eu gosto muito do Léo Freiman, que ele fala muito sobre a síndrome do imperador. Eu adoro quando ele fala isso, porque ele é uma criança que não se frustrou, não aprendeu a negociar, não aprendeu a pedir desculpa, nem obrigado, e uma série de outras que ele fala, esquece, porque a criança precisa aprender a frustração. E a gente vê isso bastante. O mercado de trabalho está sofrendo profundamente com isso, né? Vocês sabem. Eles não aceitam quando lida com isso. Eu vi uma reportagem outro dia de uma menina que chegou para uma entrevista com uma roupa toda rasgada, uma bota tratorada desse tamanho, os decotes, um isso, um aquilo, chegou para a entrevista e não foi entrevistada. E ela postou indignada. Ninguém nem me conhece para saber quem sou eu, se eu sou competente ou não, só por causa da minha roupa. E eu disse, é isso eu mesmo, sozinha bem. em casa. Eu falei assim, mas eu não tenho nada com isso, mas eu fiquei mas indignada. É isso mesmo. Foi por causa disso, mas sim. Mas você percebe a pessoa... E vai piorar, né? Vai. Porque quem olhar essa... na minha cabeça era assim, e vai piorar, bonita. Porque quem olhar isso aqui não vai te dar emprego mesmo. Agora você ficou famosa, não vão querer te dar. Você vai chegar, a pessoa pode vir arrumada. Não vão te dar. Mas é interessante isso, né? Porque a gente fala da liberdade e a pessoa tem que ter bom senso com ela. Sim. Porque assim, eu posso ter um estilo, mas se eu vou trabalhar numa empresa que tem um perfil, eu tenho que estar dentro do valor dessa empresa, dentro do padrão dela. Aí tudo bem, você falou da fisionomia, tem lugares que essa fisionomia é perfeita. Né? Lojas que tem esse perfil. Escolha a empresa. Então escolha, né? É a questão, você fala do bom senso. Eu quero liberdade, mas é diferente a liberdade que é todo permitido. Sim. E a liberdade que eu quero que você aceite o que eu quero. Exato. Né? Porque isso É diferente. Totalmente diferente. Daí só vem a mim, né? É uma imposição, né? Daí A gente tá vendo
o imperador ali chegando. Então, mas eles falam da Eu imposição, sou assim. mas eles fazem isso. Eu não quero que faça imposição, mas eles estão fazendo. Eu estou sendo. Como é que ela fala? Isso é preconceito, é preconceito. Eu falo assim, não é. Ninguém falou nada para você, só disse assim, olha. Não aqui não é o lugar para você. Aqui não é. Tem outros lugares que você. Nossa, sim, você é com ótima. certeza. Mas aqui não vai rolar. Né? Aqui a gente não vai conseguir estabelecer. E isso também, assim, quando a gente pensa em limites, né? Porque sucesso também depende de limite, né? Sim, com certeza. A gente não pode pensar num sucesso sem saber qual é até onde e até o que eu sou capaz de fazer, ter, para chegar a esse sucesso. Tem muito aquela questão do outro, né, também, né? Porque às vezes o meu sucesso que eu tracei para mim, as coisas que eu... Beleza, ok. Mas a partir do momento que eu começo a interferir no outro para adquirir o que eu preciso, esse limite tem que ser respeitado, né? E isso envolve vários aspectos, né? Sem dúvida. Tem pessoa que passa a perna na outra para poder ter sucesso, né? Então eu vou usar uma mentira para poder ter sucesso, né? Aí já não faz sentido mais, né? Daí acho que não... Daí já não é mais sucesso, né? Aí acho que fica falso, não faz sentido. E também não é durável. Eu acredito que não dure muito tempo. Também. Cai fácil, né? Porque as máscaras caem, né? Então, eu acho que uma hora ou outra aparece. Então, não faz sentido isso. E tem a questão do sucesso também, porque vem muito com essa fala de aquisições, né? A gente acaba tendo o nosso trabalho, a gente vai tendo retorno disso. E aí, quando eu falo do limite também, é até onde eu vou para que isso, né? Porque, vamos supor, hoje vou falar da minha área. Se eu desejar, eu posso me entregar 100% ao meu trabalho e passo a não ter mais o meu tempo de qualidade com meu filho ou com a minha família. Concorda? Sim. Então, essa liberdade, ela vai estar bem feita em mim, mas eu ultrapassei um limite que eu tenho a minha família. Então, às vezes, será que vale a pena eu atravessar isso em prol de algo que eu vou... Mas é a minha liberdade, é a minha escolha. Então, hoje, acho que esse limite também entra nessa questão. Seus valores. E, por exemplo, no meu caso, eu busquei o empreender, ter um negócio para ter mais tempo de qualidade com a minha família. Então, se isso começa a confrontar em prol de um crescimento, eu preciso pôr na balança, entendeu? Aí tem o limite. Tem limite. O que eu tenho visto no consultório? Bastante. Mulheres que chegam, às vezes são empreendedoras, às vezes são as mulheres da casa, que elas dizem assim, eu abri mão de muita coisa e eu me sinto mal, porque eu acabei deixando de ter sucesso. Às vezes, eu parei de trabalhar, meu marido falou que não daria certo, então eu parei de trabalhar para ficar com os filhos. Se anulou. Eu me anulei e eu acabei deixando de ter um sucesso que eu tinha certeza que eu ia ter, porque eu era boa no que eu fazia. Então, eu deixei de ter esse sucesso. Já mulheres empreendedoras que estão ali, super bem, elas dizem, eu deixei de ter sucesso como... Porque o tema sucesso, ele aparece bastante, viu, na clínica, bastante. E eu deixei de ter sucesso como mãe. Deixei de crescer como mãe. Eu sou uma ótima profissional, Esse é o ponto. mas eu não sou uma mãe. Você veja como é injusta, a nossa sociedade ela é injusta, né? Ela é muito injusta. É como se não pudesse existir um equilíbrio entre ser uma ótima profissional, ser uma mãe, porque, como vocês falaram, expectativas. A gente cria expectativas de que nós vamos ser tarará, e vai dar tudo certo. E às vezes, de novo, né? Nós somos incompletudes, é estrutural. Nós vamos estar sempre olhando lá para a nossa infância da mãe, que sempre quis que a gente fosse boazinha, tem que ser boazinha. Quanto mais boazinha, mais ela me ama, então eu tenho que ser boazinha, eu tenho que abrir. Então, a gente vem com essa carga. Né? E ao mesmo tempo aquela história do marido, né? Que está ali sempre como aquele que deveria ser o elemento que faz esse meio campo entre a necessidade da mãe estar com o filho o tempo todo e acaba não fazendo, cobrando da mulher que ela tem que ficar ali. Olha como é injusto, né? É injusto pra gente, porque a gente pode ser os dois. Sim. É uma cobrança de todas as partes, né? A cobrança interna, que a gente já vem com essa cobrança. Aí vem a cobrança externa,
né, de tudo, todo mundo, né, que querendo ou não, porque quando não é, às vezes não é o marido, mas às vezes vem da família, às vezes vem da vizinhança, às Da vezes empresa. da empresa, enfim, né, vem cobrança, às vezes de cliente, ai, nossa, vem de todo lado, vem cobrança. Mas de todas essas, a pior tá dentro da gente, a autocobrança. Essa né? é Por mais conta da forte. culpa, né? é a Aquela. culpa. A gente já sai com o crachá. Uhum. Nasceu o filho, Nossa, crachá. culpada. É. Tá Quem é você? Eu fichada sou essa. Marista, é culpada mesmo. É bem Não, isso. Fui eu. É Tudo, bem isso. tudo. A gente já vem com uma culpa de não posso deixar isso, não pode acontecer aquilo. Enfim, a gente vem com isso. E equilibrar as coisas e entender que você não tem culpa. Não é isso, não é culpa. É pra ser leve, é pra ser legal, né? E eu tenho pessoas que eu conheço que eu percebo que, até por causa dessa culpa, porque a gente já nasce com ela quando o filho nasce, ela acha que ela tem que suprir tudo do filho. E aí ela acaba tirando até o papel do pai. Porque assim, às vezes tem pais e pais. Tem pais que não quer mesmo, tem pai que até queria. Mas ela não permite, porque ela vem assim, ó, vum. E eu conheço pessoas assim, esses dias até lidei com uma que eu falei, viu, mas ele não pode ficar com ele? Porque ela não, né? Ah, não, é que... Aí eu é que, ou seja, indiretamente ele não vai saber cuidar como tem que ser, ele não vai... Calma, ele vai... Né? Eu sei que às vezes tem pai que não, que, tipo... Mas aprende. Aprende, a mas gente aprendeu, porque entendeu? é a minha grande pergunta, quando eu estou na clínica, a minha grande pergunta é interessante. Quem te ensinou mesmo? Porque assim, eu saiba, essa história de que nasce uma mãe, Não. quando nasce uma Isso criança... é lindo na escrita. Lindo, Meu, eu no Instagram é lembro- maravilhoso. Eu Nasce... lembro na maternidade, ele tava lá com a enfermeira, aquilo que você falou, tá no vidrinho, ela tá lá olhando ele, ai, que legal. Aí veio, né? Ai, que legal, não sei, medo, né, de quebrar, e aí ela falou assim, agora é hora de dar o banho, a gente vai trazer as coisas pra você dar o banho. Eu fiz isso aqui, porque eu tinha visto ela dar banho já, né? Aí ela, mãe, agora é você. Eu falei, eu não sei dar banho, e eu não sabia, sozinha. Dei banho. Entendeu? Ela ficou ali, acho que ela ficou com tanto medo que ela ficou junto. Então, assim, mas eu digo assim, eu não sabia dar banho, mas o pai também não. Por que eu nunca vou deixar ele dar o banho? Né? Por que nunca vou? Então, meio que assim, às vezes a própria mulher com esse medo, a culpa, ela acaba também tirando um pouco, Sim. né, o marido da jogada, por Sem achar que dúvida. só ela que é plena naquilo que ela vai fazer. Na né? verdade, existe. Isso tem uma explicação, né? Muito. Quando a criança, quando nasce, ela sente que é uma extensão sua. E você tem esse vínculo super próximo. Não adianta, né? É natural, A gente é o natural. Então, é difícil mesmo esse afastamento. A função do pai é exatamente essa, gente. Qual que é a sua função, pai? Deixa eu te explicar. Vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar para essa mãe, para essa criança, que eles são coisas separadas, né? A mãe é uma coisa, a criança é outra coisa. Então, qual é a sua ação nisso? Você vai ser, e a gente chama isso da psicanálise, o nome do pai, né? Você vai ser o instrumento, a lei, a regra que vai estabelecer esse distanciamento. Se você, ao invés de estabelecer esse distanciamento, vira e diz para sua esposa, você vai ter que ficar com ele, sim. Você não fez o seu papel nessa hora, né, de mostrar para essa mãe que essa mãe tem o direito dela. Mas existe também esse lado, a mãe que tem tem medo, muito medo, porque aí a gente já volta à nossa ancestralidade. Eu tenho que garantir a vida, sou eu que faço, sou eu que... Então, por isso que é importante essa função, né? A gente ter esses dois elementos. A vida da gente depende, pai e mãe, os dois vão ter que caminhar juntos para promover essa separação. Se eu não consigo fazer essa separação, a angústia é muito grande, a angústia da criança, a angústia da mãe, a angústia de todos. E a gente passa tudo pro filho. Então essa angústia vai ficar nele também, né? Uma insegurança pra criança, né? E até a Cresce uma criança frustração. insegura. Frustração. E depois acaba o relacionamento também, porque, viu, é mãe, mas é mulher. É mulher. Mas tem Não umas é? que anulam essa parte Exatamente. também, né, quando nasce. Então, um filho, você né? tem que pensar que você é mulher, você tem desejo, você tem, né, você tem vontade de muitas coisas, você tem que se Muitas. cuidar, você tem que se gostar, né? Então, existe uma mulher ali, ela não morreu, né? Existe uma mulher. E essa mulher, ela tem um marido.
Né? Então, tem tudo isso que ela tem que pensar. E essa criança tem que entender que nem tudo é dela. Exatamente. Então, Esse tudo isso é limite, nem tudo é isso dela. também é sucesso. Você tem que ter sucesso ali também. É toda uma série de coisas que tem que estar equilibrado, né? Exato. Para ficar tudo certo. E é legal quando a gente fala sobre isso. Eu adoro esse tema, para mim é o mais delicioso da gente poder falar, porque, né, é muito bom quando a gente consegue mostrar para o pai, mostrar para a mãe que isso é importante. Né? Porque quando você consegue mostrar, essas funções voltam, né? Você consegue mostrar quem é quem, como Os isso vai momentos, acontecer, né? qual é o momento certo. É muito bacana. E só que a gente acaba tendo, quando isso, né, não se elabora ali na infância, a hora que essa mãe perde esse filho, né, que vai embora, que cresce, que vira adolescente, Síndrome o do que, ninho vazio, aconteceu? Não tem. Quem Parece que ela sou perdeu, eu, né? mas O que quem eu faço agora? quem sou eu? Eu deixei de ser. A mulher, deixei de ser profissional, deixei de ser tudo para ser mãe. E Aí- agora eu também não sou mãe. Só porque que ela foi embora. Foi embora. E aí? E outra, gente, aí vem aí é a frustração mesmo. Uhum. Aí é o que a gente está falando, né? Essa renúncia pesa, porque eu não olhei para essa renúncia. Eu estou renunciando a quê quando eu não permito, né? A que eu estou renunciando? Essa falta vai me levar aonde? E aí a minha pergunta para vocês, que isso é importante a gente lembrar. A gente consegue abrir espaço para um sucesso mesmo depois de muitas renúncias e começar uma reestruturação nova? A gente consegue? Pela experiência certeza. de vocês? Com certeza. Consegue. Com certeza. Como? Acho que nunca é tarde. Nunca É. mais. Não. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de você se enxergar. Eu acho que o momento que a mulher tem a mãe, a mulher, de saber quem eu sou, para que eu sirvo. Tem mulheres que descobrem talentos. Depois de determinada idade do filho, ela começa a trabalhar com coisas porque ela está se vendo. Então, eu acho que eu tive filho, ele ficou em escolinha, eu ficava péssima. Aí depois eu mudei minha carga horária no trabalho para poder ele ficar só no período da aula, eu estava no trabalho. E aí meu marido pegava e ainda ficava em casa, eu chegava um pouco depois. Então você vê, eu fui fazendo mudanças de forma gradativa, pensando no bem-estar dele. Mas eu não podia abrir mão do trabalho, porque eu tinha que trabalhar. Minha vontade era, vou abandonar, né? Mas não, eu tive que fazer isso de forma gradativa. Mas hoje eu vejo que eu posso olhar e falar, poxa, eu tenho muito sucesso porque eu consegui criar um filho, mas ao mesmo tempo desenhar etapas do crescimento dele de acordo com a maturidade que ele foi tendo de forma natural. Não precisei me anular, não precisei, sabe? Sim, sim. Eu acho que hoje eu vejo, eu olho para a minha trajetória agora como mãe, a Fernanda mãe. Aí, por exemplo, até uma questão importante, que só para ligar o que a gente estava falando, às vezes a gente está aqui sentado e o pai está sentado e a criança vem, mãe, não é assim, ô mãe, e aí eu levantava, porque o marido fica, né? Ele falou mãe, não falou pai. Mesmo vendo a situação, fica, porque é natural, né, gente? É natural. E aí, várias vezes eu pegava assim, viu, seu pai tá aqui, pede pra ele. Ô pai, aí pedia pro pai. Hoje eu percebo que ainda existe o mãe. Porque é natural da criança, acho que a ligação é muito forte. Mas hoje eu percebo que meu marido já fica mais atento. Ele falou, mãe, ele viu, tá lá, não sei o quê, sabe assim? Porque eu comecei também a me impor nessa relação. De que eu também tenho meus momentos. Não, e assim, cansaço. O mãe não é tão... Ele falou, é tudo tão lindo. É lindo, mas tem hora que a gente tá... A gente tem, claro. Tem nossos Não momentos. É Você fala, lógico. filho, fica quietinho. E é isso. E assim, eu acho que nunca é tarde para o sucesso, para você mudar, para você tentar de novo. Enfim, viu? Mesmo, às vezes a pessoa fala assim, olha, meus filhos agora cresceram, foram embora, casou, e agora o que eu vou fazer? Dá para fazer tanta coisa. Dá para fazer tanta coisa. Viu? Às vezes, coisas que anteriormente você não conseguia mais. Ler um livro, não é? Viajar. Um trabalho social. Porque às vezes a pessoa não precisa trabalhar fora, não tem condição de ficar em casa. Vai fazer um trabalho voluntário, vai ajudar alguém, escuta alguém. Cuidar da saúde. Vai cuidar, né? Faz uma academia.
corre, vai fazer alguma coisa, fazer alguma não é? coisa. Faz alguma coisa pra você. Mesmo que você tá fazendo com o outro, pro outro, vou ajudar alguém, mas você tá fazendo pra você. Porque quando você faz pra alguém, você faz pra você primeiro. Opa! Não é? Opa. Então, faça pra você alguma coisa, cuida da sua cabeça, da sua saúde, do seu corpo. E já vai mudar tudo. E sempre dá pra começar. E o sucesso vem aí, né? Você É possível. cuidar de você. Com certeza é possível começar. Você sabe que eu adoro a analogia da... Eu adoro analogias, então vamos nelas também. Da máscara, né, do avião. Eu ia falar, a hora que ela Sim. falou, eu falei, a máscara do avião. Máscara sempre você primeiro. Não Pra poder adianta, ajudar o outro, senão você não né? ajuda ninguém. E eu acho, tenho certeza que quando a gente começa a reinventar a nossa própria vida, e eu acho que essa ideia do reinventar a própria vida é muito legal. Quando a gente começa e entende a ideia do reinventar, a gente passa a dar um outro valor a tudo que a gente faz. Sim. Duas coisas que vocês falaram que eu gostei, né? Eu lembro quando meus filhos nasceram, eu só tinha um braço e um colo. Não tinha mais do que isso. E eu dei cria, não tive filho, né? Então eu tinha filho demais, né? Gêmeos, veio aquele monte de criança. E eu lembro até hoje, quando a enfermeira entrou no quarto, que trouxe as crianças, e ela veio e colocou uma criança no meu colo, foi colocar a outra criança no colo do meu marido, e ele falou assim, não, é dela. Ela falou assim, não, filho, sinto muito. É Não nosso. tem, é tudo aqui. Tá dominado. Ela falou, Já era. nunca mais vou esquecer. Tá dominado. Aqui não tem de ninguém, não. É de todo mundo. Eu dei tanta risada com aquilo, porque foi exatamente isso. Eu não tinha condição, gente. O que vocês estão achando? Que isso aqui é circo? Né? Não é? Não Não funciona é. assim. Então foi muito legal, porque foi o primeiro, eu acho que esse foi o primeiro aprendizado na minha casa, de que as coisas teriam que ser totalmente divididas. E foi um caso atípico, claro, né? Mas mostrou, para mim principalmente, que todo mundo aprende. Sim. Todo mundo aprende. Eu tive que possível, aprender, ele é teve que possível. aprender, todo mundo teve que aprender e acabou. E vamos embora e vamos fazer. E para mim a melhor coisa, gente do céu, ignorância foi tudo para mim. Eu era ignorante, não sabia nada. Não sabia. Não tinha nem onde pesquisar. Na época não tinha isso aqui, gente, não tinha internet, não tinha nada disso, não sabia o que pesquisar. Dormia de bruços. Hoje em dia todo mundo não pode dormir de bruços. Todos os meus filhos dormiam de bruços. Dormia, sei lá, arrotava? Não arrotava. E eu fazia o que dava. Banho sempre meia-noite. Era a hora que Era dava. a hora que dava. Vamos tomar banho meia-noite. Gente, tem que dar banho hoje ainda. Então, 15 para meia-noite, vamos dar banho rápido, porque ainda é hoje. Sabe essas coisas assim? Porque não tinha o que fazer, né? E deu Então, certo. e dá certo de uma forma ou de outra, porque agora, a renúncia a muitas coisas, se você me perguntar, renunciei sim. Renunciei mesmo, né? A princípio eu tive que renunciar ao trabalho. A princípio eu tive que renunciar. Eu tô fazendo um oi para ela ali, até esqueci que eu tô sendo filmado, já falei oi, né? Renunciar a muitas coisas, né? E depois, quando eu voltei a trabalhar, eu renunciei também. Renunciei a um cuidado mais próximo, mais atento. Só que era a vida. Era a vida. Não tinha o que fazer. Era o que eu tinha para hoje? Era a Tem vida. que fazer. Era a vida. Ok. É o que deu certo. Né? É o que deu deu certo. Se deu. Trauma, gente, eu quero deixar bem claro, mãe e pai. Trauma a gente vai levar para todos os filhos. Todos nós temos traumas, todos os filhos terão traumas, a vida é uma vida com traumas. O que eu posso fazer? Não queria? Gostaria de amenizar? Gostaria. Infelizmente. Mas trauma é trauma. Não Nós vamos ter tem trauma. como mexer. Não tem como mexer. Ainda isso bem aí. que tem quem cuide Cuida. da saúde humana e mental. Pronto. É o que eu posso falar sobre isso. Porque eu não vou trabalhar com a ideia de nenhum super acusador para cima das pessoas, principalmente das mulheres. Detesto mulher que fica acusando mulher, detesto homens que acusam mulheres de algumas... Eu detesto, porque, claro, a grande maioria das mulheres busca fazer o melhor pelos filhos. Isso é o que acontece. São todas? Não. Mas a grande maioria busca fazer o melhor. E
Mesmo que ela erre, é o melhor. Pensando no melhor. Foi pensando. Os excessos vão acontecer. Quem nunca se excedeu e entendo. Agora, eu gosto muito de transformar a ideia da culpa em responsabilidade. Eu não me culpo, eu me responsabilizo. De que forma? Eu fiz, não foi legal? Sim, eu não posso me culpar porque já passou. Passado não resolvo, passado não me pertence, não pertence a ninguém. Então, eu me responsabilizo para não fazer de novo daquela forma. Bom. Essa é a melhor maneira de eu entender não é amenizar a culpa. Eu não quero amenizar a minha culpa porque ela está lá, ela existiu, o fato existiu, acabou. Como é que eu resolvo? Eu me responsabilizo. Não foi legal? Não farei de novo. É assim, é isso. Não tem o que fazer. Essa é a grande Usar verdade. Isso. Não, é isso. Dá um papel para com anotar. certeza. Amei essa. Eu já amei. Culpa e responsabilidade. Vamos conversar sobre isso em casa. Culpa e responsabilidade. A Esther me ensinou. E eu acho que sucesso também é ser amada. Sim. É ou não é? Sim, Adoro com ser certeza. amada. Mas eu me amo primeiro, tá bom? É isso. Eu escolho exatamente como eu quero ser amada. É ou não é? Não é um sucesso você escolher como que você quer ser amada? Sim. Se amando primeiro? Se amando, com certeza. Se amando primeiro, E se colocando isso- em primeiro lugar. Isso Primeiro faz uma lugar. diferença na nossa vida, porque eu sentir o amor me motiva, né? Aquela coisa que me... é aquilo que você falou, a gente já nasce com essa necessidade de validação, né? De querer que... Então, Eu isso pra sinto mim é muito, bem mas a forte. sua mãe e o seu pai fizeram isso com você na sua infância. Foi sem querer, Mas tá fizeram, bom? É isso, faz parte. Mas eu amo me sentir amada. Não É é? muito bom A mesmo. gente E acaba tendo esse caminho bacana. e é uma coisa gostosa, né? Você se vê bem, se vê amada, se vê respeitada como pessoa, se vê respeitada como mãe, mulher, empresária, ou, enfim. Você se vê respeitada como pessoa, né? Antes de qualquer coisa. Isso é muito gostoso, muito bom. Com certeza faz parte do sucesso também, né? Opa! Até porque a gente vive hoje uma sociedade dos ressentidos, né? Então, eu tenho isso muito claro. O ressentimento está ali. E o ressentimento em que sentido? Eu olho para o que o outro tem, desmereço o que o outro tem, porque eu acho que eu mereceria mais do que o outro. Então, essa sociedade dos ressentidos é uma diário. Porque a gente passa muito tempo preso. A gente não, né? Eu estou tentando romper com isso, né? Eu sou ser humano também, de vez em quando. Eu quero falar uma coisa séria. Inveja é sentimento, a gente não escolhe, ele aparece. Não vem ninguém falar assim, para minha inveja é boa. Mentira, não existe inveja boa, existe a inveja. Existe o ressentimento. Então, vamos começar a entender quais são os sentimentos, entendê-los. E o problema não é sentir, é como você trabalha o que você está sentindo. Ok? Então, vamos lá. Hipocrisia não dá nessa hora, não, né? Então, o ressentimento, ele faz com que a gente renuncie mesmo a algumas conquistas, porque a gente está olhando a conquista do outro. O que o outro conquistou, às vezes, parece ser muito mais importante do que aquilo que eu conquistei, né? Então, eu fico imaginando assim, e eu vejo isso no consultório, algumas mulheres entrando e falando assim, sabe o que acontece? Eu fiquei em casa, mas eu cuidei muito bem dos meus filhos. Ela não ficou em casa. Olha como são os filhos dela. Você entendeu o nível dessa ideia do sucesso, o sucesso daquilo que eu construí, desmerecendo o sucesso do o outro. sucesso do outro? Então, estou falando isso, ela dizendo, mas a gente vê homens também dizendo isso. Eu trabalhei pra caramba, eu não... Mas qual foi a forma que você trabalhou? Quais foram as conquistas que você... Né? Então, isso eu tenho visto bastante. Então, eu pergunto, se a gente sabe que a felicidade não é a completude e que, né, esse ressentimento permeia toda a nossa sociedade atual, como é que a gente agora mostra para essas mães, com a experiência de vocês, né, para essas mães, para essas mulheres, que a gente pode mudar essa história, que a gente pode pensar de outra forma, fugindo de ressentimentos e fugindo, né, da ideia do merecimento ser só através do sucesso, desmerecendo o outro, daí o sucesso próprio.
Como é que a gente consegue Eu transformar? acho que uma coisa que a gente conversou agora há pouco sobre isso. A partir do momento que cada conquista que eu tenho pequena, coisas bobas, que é buscar um filho na escola. Isso pra mim é uma conquista, sabia? Poder levar Para e buscar meu muitas filho na mães escola. isso é conquista. Porque muitas não podem, né? Então eu celebro isso, né? Eu acho que não sei se é um exatamente. raciocínio. Então para de olhar o outro, né? Porque às vezes, vamos supor, eu poderia falar assim. No sentido assim, ó, ficar sustentando a falta só. Então, eu posso sustentar minha falta, eu vou faltar, eu não vou ser perfeita, mas um pouco. O que você oferece, coloca aquilo como muito grande, não como algo porque tá olhando o outro, né? Igual eu brinco, né? Eu falo, minha grande satisfação é buscar meu filho na escola e levar na escola. Mas, por exemplo, hoje eu não busco e nem levo de roupa de academia, porque eu vejo algumas, eu falo, eu queria fazer isso. Olha lá! Ok. Mas eu posso sentir isso. Né? Aí eu falo, eu não é porque a outra não presta, porque a outra não tem nada pra fazer. É só porque eu gostaria de ter isso também. Ai, mas tá vendo como é bom ter esse pensamento? Não é muito melhor? Muito. A gente tem que ser realista. Mas hoje o que eu penso? Eu falo, não, então peraí, eu preciso fazer então jogos aqui comigo, a minha rotina, pra conseguir colocar o exercício de alguma forma que eu vou atingir. Mas só do levar e buscar, que era o que eu tanto queria, eu tenho que celebrar isso. Sim, e não ficar assim, eu levo e busco, mas eu queria. A gente tem essa tendência, né? Já conquistou uma coisa, mas eu quero mais. É bom você ter ambição, né? Você ter alvos. Mas o que você conquistou, às vezes festiva isso, né? Valoriza, né? Valoriza o que você tem. Lógico que você vai querer ter mais. E é normal, e é, né, esperado. Mas valoriza, dá valor, sente e entende o que você tem, né? Não fica olhando do vizinho, né? Não fica... Às vezes, o que acontece muito nessa era digital que nós estamos, né? O Instagram, enfim, todas as redes é muito bonita, né? Ninguém posta dor, né? Todo mundo posta só coisa linda, né? E aí a pessoa fica olhando ali, você fica olhando ali e realmente dá vontade de ter tudo aquilo, com certeza, é normal. E a proposta é essa, né? É influenciar você a ter aquilo, é querer que você querer ter aquilo. Aí você acaba deixando de gostar do que você já conquistou, pensando, poxa, mas o fulano já tem e eu não consegui. Ressentidos. E não fica, exatamente. E aí você começa a ficar cada vez mais, e aquilo, em vez de te animar para você conseguir fazer mais, você começa a falar, eu não consigo, e se diminui. Não. Se tá te fazendo mal, então afasta e vai tentar fazer diferente. Exatamente, faz diferente, faz melhor. Você gostaria de ter aquilo? O que ela tá fazendo diferente para conseguir aquilo? O que a fulana faz que ela conseguiu fazer? O que ela faz que ela conseguiu ir com a roupa de academia? Vou fazer igual, então. Não, não é inveja, não é copiar porque tá com inveja. É fazer porque você admira aquela pessoa. Exato. Não é? Você admira o que ela tá fazendo. Olha que bom, você não não tá te copiando porque tá com inveja, tá te copiando porque te admira. Porque você é influência boa para aquela pessoa. Ou aquela pessoa é influência boa para você. É assim que eu prefiro olhar. Isso né? É assim que eu prefiro olhar. Eu quero ver alguém bem e quero falar, olha, ela tá assim ou ele tá assim, por quê? O que ele fez? Então eu vou fazer. Eu vou fazer igual, vou perguntar como você conseguiu chegar aí? Me ajuda, né? Me estende a mão, me ajuda, vamos lá. E aí a gente vai crescendo junto, né? Vamos tentar junto. Acho que é isso, né? É isso. O crescer, né? Isso é o crescer. Isso é o sucesso. Gente, eu adorei. É uma pena, mas a gente tem que parar. Mas eu tô adorando. O horário passar. Foi embora, né? O negócio foi indo. Mas o interessante disso, que eu acho que a gente pode tirar disso tudo, né? A conversa sempre tem que trazer algo de bacana. E eu gosto muito de mostrar que sempre... eu acho que o nosso maior desafio não é só olhar para a falta, só pelo que nós não tivemos. Mas é poder olhar para as conquistas e aceitar aquilo que nós não tivemos como um novo caminho a traçar, uma nova situação a trilhar. Eu acho que isso é importante a gente pensar, porque não seremos perfeitas. A mãe nunca será perfeita, a mulher também não será perfeita. Se a gente puder entender que ser suficientemente boa
é mais importante do que tudo, a gente consegue caminhar muito mais leve. Eu não estou querendo dizer com isso que eu tenho que só oferecer o suficiente, não é isso. Ser suficientemente bom é um conceito muito legal do Winnicott, que ele fala assim: a mãe suficientemente boa é aquela que consegue oferecer o que ela pode naquele exato momento. E o que ela pode é extremamente importante, é bom, é suficientemente bom, né? Então, quando a gente percebe o que é ser suficientemente boa, a gente passa a ter mais leveza. Adorei, esse papo foi bom demais. Gente, eu quero que vocês se apresentem, né? Falem onde podemos encontrar vocês duas. Qual é? Ai, gente, ó, como é que chama? Histórias que escolhemos. YouTube, Histórias que Escolhemos. Vamos lá. Eu vou lá hoje já saber quais foram essas histórias escolhidas. Não, e logo a gente quer trazer você também para conversar. Eu vou. Já está mais que convidada. A gente deixa um recado para que as pessoas conheçam o programa, o Histórias que Escolhemos, porque o objetivo do programa é trazer pessoas que contam as suas escolhas e o sucesso que ela tem com as suas escolhas. E que ela está ali, na verdade, validando pequenas conquistas que vão se tornando cada vez maiores. Então, quando a gente se depara com as histórias dos convidados, a gente sai com ânimo. A gente sai, porque são pessoas que passaram, todos nós passamos por problemas difíceis, né? Só que o que você escolheu fazer diante disso? Esse é o ponto. E aí a história que você escolheu é a sua história de sucesso. Então, por favor, sigam a página no Instagram e no YouTube. No YouTube. E no Instagram, onde que a gente encontra você, que você não falou? Meu Instagram é @markelomentoria. Pronto. Como a Fer falou, é assim, essas histórias dessas pessoas é para ter inspiração para as outras. Então, às vezes, a pessoa... Normalmente são empresários que estão ali contando as suas conquistas, enfim. Às vezes a pessoa escuta aquilo e se vê inspirado mesmo, porque tem vontade de fazer e tem medo, né? Às vezes tem medo, e é normal ter medo, é natural. A hora que vê alguém que fala, poxa, olha só, começou como eu, tô aqui, né? Eu posso fazer. Então, é essa a nossa intenção com Histórias que Escolhemos, é inspirar com as histórias daquelas pessoas que começaram ali de baixo, lá do começo mesmo, saiu de um CLT ou não, resolveu empreender do nada e tá aí, né? Tá firme, vencendo, né? É essa a nossa intenção. O meu arroba é EvelynPamela84. E esse aqui é o podcast Preocupações de Mãe. Esse espaço para poder trazer o quê? Informação bacana, história de pessoas que têm coisas legais para contar. Histórias de mães, isso é muito bom, porque mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Você me encontra aqui, mas você me encontra no Instagram também. @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. É só ir lá, curte, compartilha. Eu tenho certeza que o que a gente falou aqui vai inspirar um mundo de mães, tenho certeza. E de mulheres, claro. Vem ouvir.